Abre aspas. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despido das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações de cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for as aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então nota aqui que ele entra no problema da fonte, que é um dos pontos principais que caracterizam a universalidade. A fonte são os espíritos. Eles se manifestam no mundo todo para todas as pessoas, dando informações e dizendo as mesmas coisas. Mas quando começar a dizer coisas diferentes, contraditórias, e aí, qual é o caminho? É por isso que Kardec vai tratar aqui dessa parte. Ele mostra algo que a gente já vem tratando nesses 30 e poucos vídeos que a gente fez. A gente já exaustivamente repetiu isso, e qualquer pessoa que conheça o ABC do Espiritismo sabe disso, que os espíritos são diferentes entre si. Não é porque alguém se tornou espírito que ele sabe tudo. E que, portanto, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem o corpo. Então eu tenho espíritos com as suas ignorâncias, espíritos que sabem um pouco de alguma coisa e nada sobre outra. Mas eu tenho também espíritos que, além de não saber, eles acreditam que sabem. Eles ficam opinando, dando a sua opinião como se fosse verdade, quando na verdade não é a verdade. Quando na verdade é uma pseudo-verdade, mas eles colocam como se fosse verdade, como entre os homens. Há entre os homens pessoas que escrevem, que falam, e elas colocam aquilo que elas estão dizendo de uma maneira irresponsável, como se fossem fatos, quando na verdade é a opinião pessoal da pessoa sem nenhuma base e muitas vezes sem lógica. E os espíritos fazem a mesma coisa. Então eu tenho espíritos ignorantes, eu tenho espíritos mentirosos, e eu tenho espíritos que acreditam que sabem, quando na verdade eles estão dando opiniões incompletas, opiniões que na verdade não passam de opiniões, elas não se baseiam em fatos. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de espíritos. A gente já viu isso bastante, a gente já viu também que não basta um médium ser uma boa pessoa para estar imune desses espíritos, a gente já também trabalhou essa questão. Então a gente tem que entender que é um fato que existem espíritos assim, que mentem. E alguns não é que eles mintam com a maldade, com a intenção de mentir, mas eles falam mentiras que eles acreditam também que são verdades. Então, eu vou renegar só a mensagem de espíritos cruéis e maldosos. Não, há espíritos bem intencionados que também dizem bobagens, a gente já tratou sobre isso. E aí Kardec vai mostrar os únicos que são capazes de nos guiar são os espíritos elevados. Então a gente vê que uma das partes da universalidade é entender a escala espírita. A gente precisa estudar a escala espírita, que Kardec também construiu com os espíritos, lá a partir da questão símbolo dos espíritos, onde ele classifica os tipos de espíritos. Todas as vezes que a gente receber uma comunicação do espírito, a gente tem que colocar essa comunicação em comparação com a escala espírita para descobrir a qual categoria esse espírito pertence. E se não for da categoria de espírito superior para cima, a gente não pode abrir mão, a gente tem sempre que entender as limitações desse espírito. Não pode abrir mão nunca da razão, nunca da análise. A gente vai ver isso melhor, que também faz parte do processo da universalidade. Mas os espíritos que não são superiores, que não são bons espíritos, a segunda ordem para cima,
Eles, mesmo bem intencionados, podem dizer bobagens, porque eles estão presos nos preconceitos terrenos. Então, o espírito foi um cientista, foi um médico, foi um grande teórico, filósofo, então a gente pode agora evocar ele para tirar dúvidas. Não é assim, porque se ele for, mesmo com esses conhecimentos, um espírito inferior, ele não tem a capacidade de falar de uma maneira mais clara e sem preconceitos, mesmo no mundo espiritual. Então Kardec mostra que o problema da fonte que pode gerar contradições é porque a fonte não é uma igual a outra. Ele trata disso. Então, como escapar desse problema da diversidade das fontes, da diversidade dos tipos de espírito? Aqui ele dá exatamente o conselho que salva a questão e que faz a gente manter a universalidade e não cair em sistemas ou em mentiras, que é a parte final. Daí resulta que com relação a tudo, veja uma palavra, tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral. As revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, e que devem ser consideradas opiniões pessoais do espírito. Aqui está a fórmula. Como é que eu escapo das contradições dos espíritos tentando atrapalhar a universalidade? Se o espírito falar qualquer coisa, vejam, é tudo que o espírito falar que não seja de ordem moral, não vale. É opinião pessoal do espírito, não é verdade absoluta, verdade certa. Não é opinião do espiritismo, é opinião do espírito. Então vejam que não é porque um espírito falou, seja o espírito que for, seja o médium que for, não é porque o espírito falou que é espiritismo ou que é verdade. É uma opinião pessoal. Tudo o que os espíritos falarem, tudo, prestem atenção nisso, que for fora do âmbito moral, é opinião pessoal, não tem cunho de autenticidade. Essa é a forma para a gente escapar das divisões e contradições. O espírito veio falar sobre química, física, biologia, astronomia, assuntos diversos. Não é de âmbito moral? Não tem valor espírita. É uma opinião pessoal. Agora vamos falar dentro da teoria espírita. O espírito veio falar sobre questões do mundo espiritual, sobre questões de como descrever o mundo espiritual, falar sobre a matéria do mundo espiritual, falar de questões que não são exclusivamente moral, do assunto moral. É espiritismo? Não. É uma opinião individual do espírito que não tem autenticidade. Vejam que se a gente tivesse lido, entendido e levado a sério, aplicado o que Kardec está dizendo aqui, nós não teríamos as loucuras e as bobagens que a gente tem hoje. Não existiria André Luiz. Porque assim que André Luiz surgisse e falasse algo que não era de cunho moral, como ele se propõe fazer, o que eu, por exemplo, vamos usar o André Luiz como exemplo, porque ele é um dos maiores que trouxe esse desvirtuamento no método. Ele tenta descrever fisicamente o mundo espiritual, fisicamente o perispírito, ele tenta dar noções da matéria física, da vida física material do mundo espiritual. Mas isso não é um assunto de ordem moral, então não é opinião do espiritismo, é opinião do espírito. E não interessa o nome, não interessa o médium. Vejam que Kardec é claro. Agora, claro, do ponto de vista moral, esse âmbito a gente pode ficar, porque aí é uma questão muito simples. Se o espírito estiver propondo alguma coisa que não seja bondade, honestidade, justiça, é óbvio que não se trata de um espírito bondoso. Então, os espíritos, o objetivo do espiritismo é propor
todo um conjunto teórico que leve ao progresso moral. Esse é o objetivo do Espiritismo, é